Vamos continuar nosso assunto sobre a Lei 8069 de 90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui vamos falar sobre o tema remissão. O que é remissão? Então, a remissão, ela significa o quê? Significa perdoar uma obrigação. Lembramos aqui que estamos diante de uma lei que não trata de crime, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e sim de uma infração com natureza administrativa e civil. Então, aqui não falamos em anistia, que é o esquecimento de um crime praticado, e sim de remissão, que significa perdoar uma obrigação. Perdoar uma obrigação, porque estamos diante de medidas de caráter civil e administrativo. É possível a concessão da remissão antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional? Sim, vamos ver que sim. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Então, é perfeitamente possível. Quais são os efeitos da concessão da remissão? Os efeitos são: artigo 126, parágrafo único, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo, efeito de suspensão ou extinção do processo. A remissão implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade do adolescente? Não. Não implica. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação. Então, a remissão ela não implica no reconhecimento ou comprovação da responsabilidade. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente? Perfeita, a qualquer tempo. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou do seu representante legal ou do Ministério Público. As medidas pertinentes aos pais ou responsáveis. Quais são as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis? São medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, inciso 1, encaminhamento a serviço e programas oficiais ou comunitários de proteção. Aqui a gente tem que lembrar que, já que são medidas administrativas, não só os jovens eles vão aqui ser inseridos nessas medidas, mas também os pais ou responsáveis que, na verdade, não foram tão responsáveis assim e, portanto, merecem o que? Merecem sanções. E aí a gente vai ver que o artigo 129 são medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis, inciso 1, encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família, inciso 2, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, inciso 3, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Inciso 4, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Inciso 5, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar.
Então, são obrigações também. Obrigações de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Nós vimos lá que na jurisprudência, se for caso de, principalmente criança com deficiência, que não é acompanhado de forma que deveria ser, é necessário que a aplicação de sanção, inclusive aos pais. Então, por quê? Porque eles têm obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. 7, advertência, que é a admoestação verbal, a perda da guarda, depois a destituição da tutela, a suspensão ou destituição do poder familiar. Então, todas essas são medidas que são aplicadas aos pais ou responsáveis. Opa! Possível aplicação de medidas cautelares aos pais ou responsáveis? Sim, verificada a hipótese de que, quando a gente precisa dessa medida cautelar de forma a resguardar, inclusive, a incolumidade física da criança ou do adolescente, a gente vai precisar de medidas cautelares na hipótese de maus tratos, opressão, abuso sexual impostos pelos pais ou responsável. A autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, aqui há sim a possibilidade de medida cautelar, e isso não exime esse que vai ser aqui afastado, o agressor que vai ser afastado da moradia, de obrigação alimentar. Então, ele pode sim ser afastado por medida cautelar, mas já vai ser estabelecido nessa medida cautelar a fixação provisória dos alimentos de que necessitem a criança ou adolescente dependentes do agressor. Então, vamos colocar isso, que é sim possível, a medida cautelar. O que constará na medida cautelar? Então, vamos ver aqui que vai constar o que? A própria fixação provisória de alimentos da criança ou do adolescente que ficará lá naquela circunstância e longe do opressor, do agressor. Do Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? Conselho Tutelar é órgão permanente, autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nesta lei. Então, é órgão que é permanente e autônomo. Constitui aqui a rede de proteção das crianças e do adolescente. Como serão distribuídos os conselhos tutelares? Em cada município, em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, essa é a composição do Conselho Tutelar. Quais são os requisitos para aqueles que querem se candidatar no Conselho Tutelar? Então, a candidatura ela deve conhecer o seguinte: idoneidade moral, idade superior a 21 anos e residir no município. Então, para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, deve ter essa classificação aqui. Deve cumprir esses requisitos. Como será regulamentado o Conselho Tutelar por lei municipal? A lei municipal distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração. Então, aqui está muito ligado à lei municipal. O Conselho Tutelar é um órgão aqui, um órgão local, do respectivo membro, dos respectivos membros aos quais é assegurado o direito a. Então, é assegurado o quê? Previdência, férias, licença maternidade, paternidade, gratificação natalina. São membros, trabalhadores aqui, agentes públicos no auxílio
do cumprimento de medidas protetivas. Qual ente constará em lei orçamentária as despesas referentes ao funcionamento do Conselho Tutelar? A Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros tutelares. Então, abarca aqui remuneração que provém de lei orçamentária do próprio município ou do Distrito Federal. Qual é o status do exercício efetivo da função de conselheiro? O exercício da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Então, esse será o status. Serviço público relevante e idoneidade, presunção de idoneidade moral. Das atribuições do conselho, quais são as atribuições do conselho tutelar? E aqui vem atender a criança e adolescentes, atender e aconselhar pais e responsáveis, promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, aqui já é outra coisa. 175, artigo 136. Então, vamos ler mais. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou adolescente, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. Então, vemos que parte aqui do município e é um órgão exatamente executor, fiscalizatório aqui, que vai estabelecer o comando aqui de notícia, de fato, encaminhar à autoridade os casos de sua competência, providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária, expedir notificações, requisitar certidões de nascimento e de óbito da criança ou adolescente, quando necessário, assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, representar em nome da pessoa da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220 da Constituição. Inciso 11, representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente, junto à família natural, promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Então, aqui está todas as atribuições, vão estar todas as atribuições, são essas as atribuições do Conselho Tutelar. Quem poderá rever as decisões do Conselho Tutelar? As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legitimidade e interesse. Então, quem vai rever aqui, vão ser revistas pelo Poder Judiciário. Da perda e da suspensão do poder familiar, essa é a parte mais importante. Quem dará início ao procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar? Aqui já entramos na perda e suspensão do poder familiar. Quem dará início à perda aqui, ao procedimento de perda e suspensão do poder familiar. Procedimento para perda ou suspensão do poder familiar é o procedimento aqui mais drástico, é a perda do poder familiar, terá início por provocação de quem? Ministério Público ou quem tenha legítimo interesse. Ministério Público ou quem tenha legítimo interesse. O que indicará a petição inicial de perda aqui, de provocação ao judiciário para que possa estabelecer aqui a perda ou a suspensão do poder familiar. A petição inicial indicará a autoridade judiciária que for dirigido, nome, estado civil, profissão, exposição sumária do fato e o pedido, as provas que serão produzidas, oferecendo desde logo o rol de testemunhas e documentos. Então, são todos esses os requisitos para a petição inicial. Esse não é tão relevante não, mas é bom colocar aqui. Quando é possível a decretação do pátrio, não é pátrio poder, mas a decretação do poder familiar. Isso aqui já está antigo, ultrapassado, pátrio poder, e sim,
poder familiar, quando é possível a decretação do, talvez aqui a perda, né? Havendo motivo grave, vamos ver, 179. Havendo motivo grave, poderá a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público, decretar a suspensão do poder familiar, liminar ou incidentalmente até o julgamento definitivo da causa, só se for por motivo grave, que haverá liminarmente, aqui no caso, a pergunta é quando é possível liminar, nos casos em que há aqui motivos graves, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea mediante termo de responsabilidade. Então, havendo motivo grave. Por quê? Porque aí nós vamos ter que ver aqui a questão da criança e do adolescente. A quem será confiado? A pessoa idônea mediante termo de responsabilidade, porque aqui a perda do poder ou a suspensão do poder familiar e as crianças, como ficam? E aí, até o julgamento definitivo da causa, ficando a criança ou adolescente confiada à pessoa idônea, mediante termo de responsabilidade. Então, é possível, sim, a perda ou suspensão, na verdade, não a perda, decretar a suspensão e não a perda, porque a perda será necessário o quê? No processo principal. Liminarmente, somente a suspensão. Então, interessante. Liminarmente, somente a suspensão, e aí as crianças, elas ficarão com pessoa que será nomeada e será pessoa idônea e deverá se responsabilizar mediante termo aqui de responsabilidade. Recebida a petição inicial, quais são as providências da autoridade judiciária? Recebida a petição inicial, a autoridade judiciária determinará concomitantemente ao despacho de citação, independentemente de requerimento do interessado, a realização de estudo social ou perícia por equipe interprofissional ou multidisciplinar para comprovar a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar. Então, aqui haverá um despacho de citação, independentemente de requerimento do interessado. Um despacho de citação, porque é necessário aqui constituir todas as partes. A realização de estudo social, necessário embasamento e pericial de equipe interprofissional para saber se realmente há necessidade dessa perda ou suspensão do poder familiar. Então, essas são as primeiras providências após recebida a petição inicial, que será a determinação de citação e perícia para ver se realmente é necessária essa medida. Quais são as providências adicionais do juiz caso os pais sejam oriundos de comunidades indígenas? Então, comunidades indígenas, há aqui providências especiais, em sendo os pais oriundos de comunidades indígenas, é ainda obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional ou multidisciplinar referida no parágrafo 1º deste artigo, de representantes do órgão federal responsável pela política indigenista, observados os parágrafos 6º do artigo 28 desta lei. É obrigatória a intervenção junto à equipe interprofissional e multidisciplinar para que seja o quê? Esses representantes do órgão federal responsável. Então, há um órgão federal responsável, a FUNAI, que fará o quê? Serão representantes da política indigenista. Qual é o prazo de citação do requerido? O requerido será citado para, no prazo de 10 dias, 10 dias, oferecer respostas escritas, indicando as provas a serem produzidas e oferecidas desde logo o rol de testemunhas e documentos. Qual o procedimento caso o oficial de justiça, no momento da citação, suspeite de ocultação? Foi citado e o oficial de justiça suspeitou de ocultação. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citado em seu domicílio
ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, informar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho do dia útil em que voltará, a fim de efetuar a citação na hora que designar, nos termos do artigo do Código de Processo Civil. Então, 2 vezes em que o oficial de justiça deve fazer essa citação, e se suspeitar, essa citação deverá ser por hora certa. Como se procederá na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto ou não sabido? Então, em local certo e não sabido, serão citados por edital no prazo de 10 dias. Edital, 10 dias em publicação única, dispensado o envio de ofícios para a localização. Não é necessário envio de ofícios. Aqui, 10 dias, citação por edital. Como se procederá se o requerido não tiver possibilidade de constituir advogado? E nesse caso, sem prejuízo do próprio sustento, se a pessoa não tiver a possibilidade, poderá, então, requerer em cartório que lhe seja nomeado dativo, ao qual incumbirá a apresentação de resposta, constando-se o prazo a partir da intimação do despacho de nomeação. Em que momento o requerido será questionado se deseja que lhe seja nomeado defensor? Na hipótese do requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar no momento da citação pessoal se deseja que lhe seja nomeado defensor. Então, aqui junto, na hipótese do requerido privado de liberdade, o oficial de justiça deverá perguntar, então, pelo oficial de justiça. O MP terá vista aos autos por quantos dias? Então, aqui por 5 dias. Se não for o contestado o pedido e tiver sido concluído o estudo social ou a perícia realizada por equipe interprofissional e multidisciplinar, a autoridade judiciária dará vista dos autos ao Ministério Público por qual prazo? 5 dias, salvo quando este for o requerente, e decidirá em igual prazo. Então, são 5 dias. Em qual hipótese será determinada a oitiva de testemunhas? A autoridade judiciária, de ofício ao requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão ou destituição do poder familiar previsto em tal. No caso aqui, está perguntando em qual hipótese será determinada essa oitiva de testemunhas. A autoridade judiciária, de ofício ao requerimento das partes, do Ministério Público determinará a oitiva de testemunhas que comprovem a presença de uma das causas de suspensão. Então, se comprovar essas causas de suspensão, aí sim haverá nomeação dessas testemunhas, se necessário, de acordo aqui com a possibilidade delas comprovarem esses motivos. No caso de modificação de guarda, é necessária a oitiva de criança ou adolescente e dos pais, e nos casos dos pais privados de liberdade. Então, no caso de modificação de guarda, então vai ser necessário, sim, se pode importar em modificação de guarda, será obrigatória desde que possível e razoável a oitiva da criança ou adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida. É obrigatória a oitiva dos pais, sempre que eles forem identificados e estiverem em local conhecido, ressalvados os casos de não comparecimento perante a justiça, quando devidamente citados. E parágrafo 5º, se o pai ou a mãe estiverem privados de liberdade, a autoridade judicial requisitará a sua apresentação para oitiva. Em audiência, o requerido e o Ministério Público serão ouvidos por quantos minutos? Aqui vão ser ouvidos pelo prazo de 20 minutos
e é prorrogável por 10 minutos. Na audiência presentes as partes, o Ministério Público serão ouvidos as testemunhas colhendo-se oralmente o parecer técnico, salvo quando apresentado por escrito, manifestando-se sucessivamente o requerente, o requerido e o Ministério Público pelo tempo de 20 minutos cada, prorrogável por 10 minutos. Como será proferida a decisão judicial? A decisão será proferida na audiência, podendo a autoridade judiciária excepcionalmente designar data para sua leitura e qual prazo? 5 dias. Então, preferencialmente na própria audiência. No caso de destituição de poder familiar iniciado pelo Ministério Público, haverá necessidade de nomeação de curador especial? Quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá, que ele já fará essa função de curador, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou do adolescente. Qual o prazo máximo para conclusão do procedimento? O prazo máximo para conclusão do procedimento será de 120 dias e caberá ao juiz, no caso de notória inviabilidade de manutenção do poder familiar, dirigir esforços para preparar a criança ou adolescente com vistas à colocação em família substituta. 120 dias. Será necessário averbar a sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar? A sentença que decretar a perda ou suspensão do poder familiar será averbada à margem do registro de nascimento da criança ou do adolescente. Então, aqui é sim necessário, já que há uma modificação na própria constituição familiar dessa criança ou do adolescente, da destituição da tutela. Qual procedimento será observado na destituição da tutela? Na destituição da tutela, observa-se-á o procedimento para remoção de tutor, previsto na Lei Processual Civil, no que couber o disposto na seção anterior. Então, deve ser observada a legislação processual civil. Da colocação em família substituta, questão 196, quais são os requisitos para concessão de pedidos de colocação em família substituta? São aqui os requisitos, ó. São requisitos para concessão de pedidos de colocação em família substituta. Para isso, é necessário a qualificação completa do requerente de seu eventual cônjuge ou companheiro com expressa anuência deste, indicação de eventual parentesco, qualificação completa da criança, indicação do cartório onde foi inscrito o nascimento e declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança. Então, são requisitos para concessão desse pedido de colocação da criança em família substituta. Essa será como deve ser instruído aqui esse pedido, deve ser instruído. E aí a gente vai aqui para a próxima questão, como funcionará a destituição do poder familiar de pais falecidos? Em se tratando de adoção, se os pais forem falecidos, tiverem sido destituídos ou suspensos do poder familiar, ou houverem aderido expressamente ao pedido de colocação em família substituta, este poderá ser formulado diretamente onde? Em cartório, em petição assinada por os próprios requerentes, dispensada a assistência de advogado. Então, aqui vai ser mais fácil, no caso de pais que são falecidos. Como procederá diante da concordância dos pais na colocação da criança
ou adolescente em família substituta. Na hipótese de concordância dos pais, o juiz, como que ele deve proceder aqui? Na presença do Ministério Público, ouvirá as partes devidamente assistidas por advogado ou por defensor público para verificar sua concordância com a adoção no prazo máximo de 10 dias, contado da data do protocolo, da petição ou da entrega da criança em juízo, tomando por termo as declarações. Declarará a extinção do poder familiar, no caso de que concordância dos pais. Como se procederá diante do consentimento dos titulares do poder familiar? O consentimento dos titulares do poder familiar será procedido de orientações e esclarecimentos prestados pela equipe interprofissional da Justiça da Infância e da Juventude, em especial no caso de adoção sobre a irrevogabilidade da medida. O consentimento do poder familiar será procedido de orientações e esclarecimentos prestados por quem? Haverá equipe interprofissional que estará aqui nessa Justiça da Infância e da Juventude, já que há aqui um processo que versa sobre as questões do poder familiar. Então, esse vai ser o procedimento. O consentimento prestado por escrito terá validade mesmo se não for ratificado na audiência. Esse consentimento é retratável? É retratável e deve sim ser ratificado aqui em audiência. O consentimento desses titulares aqui só terá validade se ratificado. Aqui, o consentimento prestado por escrito não terá validade se não for ratificado na audiência a que se refere o parágrafo 1º deste artigo. E o consentimento é retratável até a data da realização da audiência especificada no parágrafo 1º deste artigo, e os pais podem exercer o arrependimento no prazo de 10 dias contados da data de prolação de sentença e de extinção do poder familiar. É possível, sim, a ratificação, e também aqui será necessário também a ratificação irretratável caso haja o arrependimento desses titulares ou pais. Em qual momento o consentimento é válido? O consentimento somente vai ter valor, somente tem valor se for dado após o nascimento da criança. A criança tem que nascer primeiro. Lembrando aqui que estamos falando da colocação em família substituta. Quais são as redes de apoio à família natural e à família substituta? Aqui teremos psicólogos, orientações. Então, a família natural e a família substituta receberão a devida orientação por intermédio de equipe técnica e interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da Juventude, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar. Haverá aqui uma equipe para oferecer ajuda para essas pessoas. Quais são os subsídios da autoridade judiciária na concessão da guarda provisória? A autoridade judiciária, de ofício ou requerimento das partes ou do Ministério Público, determinará a realização do estudo social ou, se possível, perícia por equipe interprofissional, decidindo sobre a concessão de guarda provisória, bem como, no caso de adoção, sobre o estágio de convivência. Estudo social. Quais são os subsídios? O estudo social, que é a própria perícia aqui social, e o subsídio também por meio de equipe interprofissional, que vai o quê? Ser a partir desse estudo decidido aqui a guarda provisória, bem como os casos de adoção e sobre o estágio de convivência.
Apresentado o relatório social ou laudo pericial e ouvida, sempre que possível, a criança ou adolescente, dar-se-á vista dos autos ao Ministério Público por qual prazo? Ministério Público aqui terá o prazo de 5 dias, apresentado o relatório social ou laudo pericial. 5 dias. Da apuração do ato infracional atribuído a adolescente. Como se procede diante do fato, do caso, que o adolescente foi apreendido por força de ordem judicial e nos casos de flagrante de ato infracional. Então, vamos ver que aqui já entramos no caso de apuração de ato infracional e o adolescente apreendido por força de ordem judicial, ele deve ser o quê? Encaminhado à autoridade judiciária. E o artigo 172 fala que o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado a quem? A autoridade policial competente, mesmo quando preso em flagrante delito, em flagrante ato infracional, já que não falamos de delito em si, em ato infracional. Será necessário repartição policial especializada para proceder à verificação do ato infracional? É melhor, porque havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente, em se tratando de ato infracional praticado em coautoria, com maior prevalecerá a atribuição da repartição especializada, que após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Então, primeiro vai ser aqui dadas as providências necessárias e depois encaminhado, no caso, se for necessário, o adulto à repartição própria. Como deverá a autoridade policial proceder em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça? Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial, sem prejuízo do disposto no artigo 106, parágrafo único e 107, ela deverá fazer o seguinte: lavrar auto de apreensão, ouvidas testemunhas e adolescente, apreender o produto e os instrumentos da infração e requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Tudo isso deve ser feito pela autoridade policial. Materialidade, autoria e o procedimento interno, lavrar auto de apreensão, ouvidas testemunhas. Qual a hipótese do adolescente ser liberado pela autoridade policial e qual é o caso de não liberação? Vamos ver que esse caso está aqui no artigo 174, comparecendo qualquer dos pais ou responsáveis, o adolescente será o quê? Prontamente liberado. Então, caso para liberar comparecimento de pais ou responsáveis diante da autoridade policial, sob termo de quê? De compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou sendo impossível no primeiro dia útil imediato, exceto quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação até mesmo para garantir o que é a sua incolumidade física, para garantia de segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Então, aqui achamos a resposta. E o caso de não liberação será exatamente isso, o caso de comoção pública. Em caso de não liberação e de não ser possível encaminhar desde logo o adolescente ou representante do Ministério Público, qual será o procedimento subsequente? Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente ou representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de audiência. Sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade de atendimento que fará a apresentação ao representante do Ministério Público no prazo de 24 horas. Então, temos aqui a resposta.
Nas localidades onde não houver entidade de atendimento, qual o local de apresentação do menor? Na localidade onde não houver entidade de atendimento, a apresentação far-se-á pela autoridade policial, a falta de repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo referido no parágrafo anterior. Então, na localidade onde não houver entidade de atendimento, a apresentação vai ser feita pela autoridade policial. No caso de que não houver entidade de atendimento, quem vai ser o responsável por apresentação desse adolescente? A autoridade policial. E na falta de repartição policial especializada, o adolescente deverá aguardar a apresentação em dependência separada da destinada a maiores. Então, não pode misturar aqui o adolescente com os adultos. Nas localidades onde não houver repartição policial especializada, qual o local de apresentação do menor? Então, aqui, igual a gente falou, repartição policial especializada, o adolescente aguardará a apresentação em dependência separada da destinada a maiores, não podendo, em qualquer hipótese, exceder, sendo adolescente aqui, na falta da repartição policial especializada, o adolescente aguardará onde? A apresentação em dependência separada. Então, não há a repartição especializada, será necessário que o adolescente aguarde, mas não junto com os adultos, separadamente. No caso do adolescente liberado, é necessária comunicação ao MP. Se o adolescente for liberado, a autoridade policial encaminhará imediatamente ao representante do Ministério Público cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Então, é necessário que encaminhar o encaminhamento pela autoridade policial de cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. No caso de indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, como deve proceder a autoridade policial? Na prática de quê? De ato infracional, como procederá a autoridade policial? Se afastada a hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional e não tem o flagrante, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Então, não tem flagrante, mas haverá necessidade de quê? De investigação pela autoridade policial que deve, após encaminhar esse relatório ao Ministério Público. 214, o adolescente a quem se atribui autoria de ato infracional poderá ser conduzida ou transportado em compartimento fechado de veículo policial? Não, não pode. O adolescente a quem se atribui autoria ou de ato infracional não poderá ser conduzido ou transportado em compartimento fechado de veículo policial em condições atentatórias à sua dignidade ou que impliquem risco à sua integridade física ou mental sob pena de responsabilidade. Apresentado o adolescente, como procederá o Ministério Público em caso de não apresentação do adolescente? Então, aqui, apresentado o adolescente, representante do Ministério Público no mesmo dia e à vista do auto de apreensão, boletim de ocorrência ou relatório policial devidamente autuados pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, procederá imediatamente, informalmente, à sua oitiva, em sendo possível, de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas. Então, oitiva. Oitiva de quem? Pais, testemunhas, vítimas. (216) Após proceder imediato e informalmente à oitiva
do adolescente, em sendo possível de seus pais ou responsável, vítima e testemunhas, quais serão as providências posteriores que devem ser adotadas pelo parquê? Aqui, no caso aqui de proceder imediata e informalmente oitiva do adolescente, em sendo possível de seus pais, quais serão as providências posteriores? Adotadas as providências que alujam ao artigo anterior, que é isso que eu li, o representante do Ministério Público poderá promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão e representar a autoridade judiciária para a aplicação de medida socioeducativa. Então, essas serão as providências posteriores: promover arquivamento, conceder remissão, que é o perdão, e perdão de obrigação, porque estamos diante de ato infracional que não tem natureza penal, e representar a autoridade judiciária pela aplicação, no caso, se for o caso, de medida socioeducativa. Próximo aqui, após quais providências do MP, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação. Promovido o arquivamento dos autos ou concedida a remissão pelo representante do Ministério Público mediante termo fundamentado, que conterá o resumo dos fatos, os autos serão conclusos à autoridade judiciária para homologação, homologado o arquivamento ou remissão, a autoridade judiciária determinará, conforme o caso, o cumprimento da medida. Conclusos para homologação, e aí pode ser homologado. Caso o juiz discorde do arquivamento ou da remissão concedida pelo MP, qual será a providência? E aí, o juiz vai discordar aqui da medida aplicada pelo Ministério Público. E aí? A remessa vai ser enviada para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça, mediante despacho fundamentado, e esse receberá o quê? Oferecerá a representação, designará outro membro do Ministério Público para apresentá-la ou ratificará o arquivamento ou a remissão, que só então estará a autoridade judiciária obrigada a homologar. Então, leva para quem? Para o Procurador-Geral de Justiça, no caso de discordância do Poder Judiciário. No caso do representante do Ministério Público não promover o arquivamento ou conceder a remissão, o que será feito? Se por qualquer razão o MP não promove o arquivamento ou concede a remissão, oferecerá representação à autoridade judiciária, propondo a instauração de procedimento para aplicação da medida socioeducativa que se afigurar a mais adequada. Então, não é caso nem de arquivamento, nem de remissão. Oferecerá representação à autoridade judiciária. Então, aqui é caso de representação, não vai arquivar e não vai conceder remissão, então ele quer o quê? Ele vai querer a medida socioeducativa, que se afigurar o quê? Mais adequada ao caso. Como será oferecida a representação? A representação será oferecida por petição, que conterá o breve resumo dos fatos e a classificação do ato infracional, e, quando necessário, o rol de testemunhas, podendo ser deduzida oralmente em sessão diária instalada pela autoridade judiciária. Então, a representação será oferecida por petição, que deve ter aqui o breve resumo dos fatos do ato infracional e o rol de testemunhas, podendo ser deduzido oralmente em sessão diária, vai ser instalada pela autoridade judiciária.
E a representação depende de prova pré-constituída da autoria e materialidade? É necessário essa fase aqui pré-constituída de pré-processual? Não. A representação independe de prova pré-constituída de autoria e materialidade. É dispensável, independe. Qual o prazo máximo e improrrogável para a conclusão do procedimento estando o adolescente internado provisoriamente? No caso, será aqui um prazo de 45 dias. O adolescente internado provisoriamente. Será necessária a notificação dos pais ou responsável do teor da representação? O adolescente e seus pais ou responsáveis serão cientificados do teor da representação e notificados a comparecer à audiência acompanhados de advogado. Então, sim, estamos falando aqui de uma pessoa que é inimputável, portanto, precisa de seus responsáveis em audiência. O que acontece no caso da não localização dos pais ou responsáveis? Se o responsável não for localizado, a autoridade judiciária dará curador especial ao adolescente, já que ele é um inimputável. Sendo oferecida a representação e não sendo localizado o adolescente, como procederá a sua apreensão? Então, não foi localizado o adolescente, a autoridade judiciária ela deve expedir mandado de busca e apreensão, já que estamos falando aqui de uma questão que versa sobre ato infracional, determinando o sobrestamento do feito até a efetiva apresentação. Então, enquanto não for encontrado esse adolescente, esse feito vai ser sobrestado. Então, é necessária aqui a apresentação efetiva desse adolescente perante a autoridade judiciária. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação e dispensada a notificação dos pais ou responsável? Não. Estando o adolescente internado, será requisitada a sua apresentação sem prejuízo da notificação dos pais ou responsável. Necessário aqui a apresentação, a notificação de seus pais ou responsável. A internação é cumprida em estabelecimento prisional? De jeito nenhum. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária a autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional. Estamos falando de ato infracional. Vamos para a próxima. Em caso de inexistência na localidade de entidade de acolhimento ao infrator adolescente, o que deverá ser feito? Então, em caso de inexistência na localidade de entidade de acolhimento ao infrator adolescente. Então, não tem aqui um local de acolhimento para essa criança ou adolescente. O que deverá ser feito? Inexistindo na comarca entidade com as características definidas no artigo 123, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima. Então, aqui, a localidade mais próxima, que pode ser uma localidade, por exemplo, contígua ali, aquele município. Da infiltração de agente de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente. Como se procederá a infiltração de agente de polícia na internet? Então, casos aqui graves que devem ser investigados, e aí a gente vai ver como será feito aqui esse procedimento. Aqui, 190A, a infiltração de agentes de polícia na internet com o fim de investigar os crimes previstos aqui, são crimes contra a dignidade sexual da criança e do adolescente, obedecerá às seguintes regras. As seguintes regras que serão o quê? Serão o quê? Essas regras. Primeiro, será procedida a
será procedida de autorização judicial, então tem que ter aqui autorização judicial devidamente circunstanciada e fundamentada, que estabelecerá os limites da infiltração para obtenção de prova, então terá limites, ouvido o Ministério Público. 2. Dar-se-á mediante requerimento do Ministério Público ou representação de delegado de polícia e conterá a demonstração de sua necessidade, o alcance das tarefas dos policiais, os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e, quando possível, os dados de conexão ou cadastrais que permitam a identificação dessas pessoas. Inciso 3, não poderá exceder o prazo de 90 dias sem prejuízo de eventuais renovações, desde que o total não exceda 720 dias e seja demonstrada sua efetiva necessidade a critério da autoridade judicial. Então, temos aqui no artigo 190 os casos que vão ser aqui observados, segundo o quê? Segundo a fiscalização do Poder Judiciário e também do Ministério Público, que são dados de conexão. Tem na própria lei a conceituação. Dados de conexão são informações referentes à hora, data, início, término, duração, endereço de protocolo da internet, IP utilizado e terminal de origem da conexão. O que são dados cadastrais? Dados cadastrais são informações referentes a nome, endereço de assistente ou de usuário registrado ou autenticado para conexão a quem endereço de IP, identificação de usuário ou código de acesso tenha sido atribuído no momento da conexão. Então, são os dados cadastrais referentes ao endereço do assinante. Em qual caso não será permitida a infiltração dos agentes de polícia na internet? Não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios. Então, aqui não é admitido. Quem é o destinatário das informações da operação de infiltração de agentes de polícia para investigação de crimes contra a dignidade sexual de crianças e de adolescentes? Então, aqui quer saber de destinatários. Destinatário, juiz, Ministério Público, delegado de polícia responsável pela operação, com o objetivo de garantir o sigilo das informações. Então, serão a esses reservados e direcionados aqui esses resultados diante dessas informações que vão ser encontradas na própria internet. Comete crime o policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade para investigação de crime contra a dignidade sexual de criança e adolescente? Não, de forma alguma. Não comete crime policial que oculta sua identidade para, por meio da internet, colher indícios de autoria e materialidade do referido crime. Apuração de irregularidades em entidade de atendimento. Quando terá início o procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não governamental? Então, temos entidades de atendimento e há ali irregularidades, e é necessário um procedimento de apuração para que se faça as o devido sancionamento. Então, aqui vamos ver que procedimento de apuração de irregularidade em entidade governamental e não governamental terá início mediante portaria da autoridade judiciária ou representação do Ministério Público ou do Conselho Tutelar, onde conste necessariamente resumo dos fatos. É possível afastamento provisório do dirigente da entidade? Perfeito. Havendo motivo grave, é possível, sim, decretar liminarmente o afastamento provisório desse dirigente.
Qual o prazo para o dirigente oferecer resposta após citado? Após citado, prazo de 10 dias para que ele ofereça a resposta. Então, ele vai, ele tem o poder aqui para se defender. Isso deverá ser feito no prazo de 10 dias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.